O Davi Alcolumbre tá tão desesperado com o Lula que eu, sinceramente, estou até desapontado com a postura dele como político. Porque tá ficando até patética a posição do Davi Alcolumbre, que se colocava como reizinho do Congresso e agora está implorando o apoio ao Lula, inclusive sinalizando que ele pode aceitar e endossar a indicação de novo do Jorge Messias para ser ministro do STF, depois de toda aquela palhaçada que ele fez. E ele já sinalizou que pode pautar e aprovar a PEC da segurança pública antes da campanha presidencial, deixando a 6x1 para depois da campanha presidencial, ou talvez até para 2027. Porque ele precisa do apoio do Lula para ser novamente presidente do Senado. Só que os petistas estão avaliando que o Alcolumbre não tem outra posição. Ele precisa apoiar o fim da 6x1. Por quê? Porque até os aliados do Davi Alcolumbre avaliam que o café dele está frio. E com a chegada do Arthur Lira, o Renan Calheiros vai também querer disputar a presidência do Senado. Mas vai ter espaço? Vai, porque o PL do Flávio Bolsonaro já indicou o Rogério Marinho. Então nós teríamos, em tese, 4 nomes para disputar a presidência do Senado: Alcolumbre, Lira, Renan Calheiros e Rogério Marinho. Isso esvazia e enfraquece o Davi Alcolumbre. Eu já estamos falando que o Davi Alcolumbre ia se lascar há muito tempo, então você tem que deixar o like no vídeo, porque aceitamos que ele iria se esvaziar. Você tem que deixar o seu comentário, o quanto que isso vai ser positivo para o Lula, e você também tem que se inscrever no canal, porque essa cobertura você só está vendo aqui no YouTube. E claro, compartilhe com os amigos para aumentar a nossa comunidade de reflexão. O Davi Alcolumbre ele teve mais uma reunião com o Lula. Ele já havia se encontrado na casa do Alexandre de Moraes para distensionar as relações. Uma reunião bastante tensa do Lula com o Alcolumbre, que levou 3 horas, pelo que foi divulgado, e nos primeiros 30 minutos, muita lavação de roupa suja, com acusações mútuas de ambos os lados. Entretanto, uma semana depois, Lula e Davi Alcolumbre se encontraram no Palácio da Alvorada. Foi uma reunião bem mais amistosa, bem mais amena, na presença de poucos parlamentares. Estava lá o José Guimarães, que é o ministro das Relações Institucionais, e também a Tereza Leitão, que é a líder do governo no Senado. Todas essas informações são do Lauro Jardim, do jornal O Globo. E nessa reunião, Lula e Alcolumbre conversaram, tentaram acertar algumas pautas para esse ano de 2023, e o Lula solicitou a celeridade para 2 pautas que já foram aprovadas no Congresso, ou melhor, na Câmara dos Deputados: a PEC da segurança pública e o fim da escala 6x1, que o Alcolumbre está sentado em cima e travando. A PEC da segurança pública, o Davi Alcolumbre falou que existe a possibilidade de ser aprovado na semana concentrada, antes do início da campanha presidencial. O que para Lula seria ótimo, porque iniciaria a campanha com uma vitória no Congresso. Mas a 6x1, talvez só no ano que vem. Entretanto, não há motivo para desespero. Porque, segundo o site Poder 360, não gosto muito desse portal, mas eu acredito que essa seja uma informação verídica. Pelo seguinte: segundo o 360, o PT avalia que não vai haver saída para o Davi Alcolumbre. Ele vai ter que aprovar a escala 6x1 para continuar vivo politicamente e com chances de ser presidente do Senado de novo em 2027. Por quê? Porque o PL já indicou que o candidato deles para a presidência do Senado não vai ser o Davi Alcolumbre, mas o Rogério Marinho. E há uma possibilidade de haver um avanço das cadeiras do PL em 2027. Então, o Rogério Marinho teria força para apoiar ou para conseguir ali ter votos e desafiar a hegemonia do Davi Alcolumbre. Dessa forma, o Alcolumbre precisaria do apoio do governo Lula para conseguir ser novamente presidente do Senado.
e ele poderia entrar como um voto de consenso, mas para isso ele precisa ajudar o Lula. Mas a situação do Davi Alcolumbre, como nós já falamos desde a semana passada, não está boa. Porque, segundo o Diego Amorim do Platô Brasil, até mesmo aliados do Davi Alcolumbre acreditam que chegou ao fim o reinado dele. Por quê? Porque com o Alfredo Gaspar sendo vice do Flávio, o caminho para o Arthur Lira ser senador ficou mais fácil. E ao que tudo indica, ele será senador. E ele vai chegar com pretensão de ser presidente do Senado. Com o Arthur Lira sendo ou se movimentando para ser presidente do Senado, o Renan Calheiros também vai, porque ambos almejam essa cadeira. Então nós teríamos aí 4 nomes. Um nome mais forte em termos de votos, que seria o Rogério Marinho, porque o PL teria mais cadeiras, o Davi Alcolumbre, o Arthur Lira e o Renan Calheiros. Lira e Calheiros não vão se votar. E o governo não vai poder interferir nisso. Então o Alcolumbre poderia ser o nome de consenso, apoiado pelo próprio governo. Ele faz esse cálculo. Mas ele precisa dar demonstrações de acenos ao governo, demonstrações que ele não vai sacanear ninguém, como ele já fez a palhaçada com o Jorge Messias. Inclusive, a Bela Megali do O Globo falou para nós que o Davi Alcolumbre estaria mais disposto com o Jorge Messias. Ela falou, olha, o Alcolumbre já deu indicações que ele poderia aceitar a indicação do Jorge Messias e trabalhar em favor dela. Particularmente, eu vejo que seria um movimento meio ridículo do Davi Alcolumbre. Ele vetou lá e agora, o que mudou? É meio patético. E iria expor a presidência dele ao ridículo. Aprovou, depois rejeitou, o que mudou de lá para cá? Sabe, é uma situação muito constrangedora para o Senado. Foi constrangedor para o Lula? Foi. Mas aprovar agora? Qual que é a mensagem que o Senado... Sabe, é muito negativo. Eu não sei. Mas isso só mostra o desespero do Davi Alcolumbre. Por quê? Se ele aprovar agora, seria uma situação tão constrangedora, mas tão constrangedora, que só alguém muito desesperado toparia passar por isso. Então o Alcolumbre estaria simplesmente se rastejando e se humilhando para ser novamente presidente do Senado. Faltaria altivez por parte dele. Patético. Uma jogada assim que o rebaixa politicamente, como jogador, como ator político, o rebaixa também. Ele está apostando num pragmatismo e tal. Pragmatismo? Por que ele não foi pragmático lá atrás? Ele apostava na vitória do Flávio e agora vendo que, olha, o governo Lula vai para o 4º mandato, ele recua. Cálculo errado, então, que ele fez. Isso só rebaixa. Olha, toda vez que eu penso mais nesse caso, eu fico mais birra do Alcolumbre. Em termos de ator político. Muito errado, muito mal jogado.